Olá, amigas e amigos da Construção. Estamos hoje aqui numa nova edição do Falando de Construção, nosso canal aqui, que a gente deseja conversar com pessoas importantes, com temas muito importantes relativos à construção. E hoje eu tenho a satisfação de estar aqui com meu querido amigo José Urbano Duarte, companheiro de muitas batalhas de Minha Casa Minha Vida, de mudança do crédito habitacional no Brasil. E é com ele que nós estaremos conversando hoje, falando um pouquinho de como que está o mercado, como que ele vê o mercado futuro do financiamento imobiliário, falando um pouquinho de todo esse boom que nós tivemos nesse último ano. Urbano, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco, essa pessoa tão simpática aqui conosco, que há tantos anos a gente batalha. E eu queria saber uma coisa, Urbano, como é que você consegue te manter, porque eu te conheço bastante tempo. Você não mudou uma ruguinha na testa. Eu não sei como é que você põe no formal aí que você fica desse jeito. O clima de Brasília, viu, Zé? Tem muita gente que tem uma visão de Brasília meio naquela linha só da área política, que está certo que ela é a capital política do Sim, país, mas Brasília é uma cidade ótima para morar, um lugar que tem muito espaço para você fazer muita coisa boa também. E assim, eu acho que tem um outro lado, além disso, que é a generosidade dos amigos, né? Normalmente o cara sempre tem esse lado mais generoso e sempre procura elogiar no começo de um bate-papo. Isso é uma qualidade sua de sempre. não é não. Mas Isso, assim, o que eu vejo aqui é cara, mais esse ambiente Brasília ser mais político. Agora que eu estava sacando. Urbano, eu não, mas queria... assim, ó, Ah, você mencionou assim, tem alguns anos, né? Tem mesmo assim, acho que pelo menos uns 20 e poucos anos que a gente está aí junto, isso. conversando, É, antes de você estar à frente diretamente da CEBIC, você já estava ali como o segundo ali na CEBIC, ainda na sim, época do Paulo, que ainda se conhece desde aquela época, sim, e depois toda a sua trajetória. Então, assim, a gente tem muita história boa e muita coisa sem boa que dúvida. aconteceu durante isso, muita coisa complicada também que a gente teve que junto Claro, tentar achar uma claro. forma para resolver, né? Mas eu queria te perguntar inicialmente, Urbano, como é que você chegou aqui no ponto de... Você começou como funcionário da Caixa, fez uma brilhante carreira na Caixa, do começo até o fim, sendo vice-presidente de habitação. Se não me engano, foi você que inaugurou a vice-presidência de habitação, né? Que quando dividiu entre Vigov e Viab. Né? Eu queria que você Isso, contasse um na pouquinho a tua realidade, trajetória. Porque as pessoas na conhecem o realidade Urbano assim, craque, mas não conhecem o Urbano pessoa. então, na realidade assim, eu trabalhei muitos anos da Caixa, aliás, já faz 10 anos que eu saí da Caixa, né? Mas eu trabalhei mais de 30 lá. Nesses mais de 30, eu tive vamos dizer, experiências variadas na Caixa. Eu cuidava, em primeiro momento, aí lá da região do Triângulo Mineiro. Muita gente acha que eu sou de Uberlândia. Eu sou de Minas, mas não sou necessariamente natural de Uberlândia, mas morei lá muitos anos e cuidava da Caixa naquela região. Depois acabei vindo para Brasília, aí no início dos anos 2000, para cuidar aí da área de negócios da Caixa no Brasil como um todo, né? As superintendências regionais, enfim, era o meu trabalho naquela início dos anos 2000. E depois de um certo momento, quando a Caixa... É que eu sempre tive uma visão um pouco crítica em relação a algumas coisas e eu sempre me posicionava nas reuniões internas nossas lá. E o que aconteceu? Quando foi em 2008, eu estava num evento e eu fiz uma provocação, discutindo o que precisava de melhorar. Eu disse, olha, tem uma coisa que era crítica naquela época e continua hoje, poderia já ter dado um passo adiante, que era a maneira que você fazia os financiamentos habitacionais no banco, né? No sistema como um todo. Eu disse, olha, o único negócio, eu me lembro de ter falado isso literalmente dessa forma numa reunião, o único negócio em que você tem dois canais diferentes para finalizá-lo é a compra de um imóvel. Eu tenho que ir na imobiliária ou no stand de vendas de uma incorporadora, ali fecho o negócio, compro e depois eu tenho que ir num banco, num agente financeiro, para aprovar o crédito, tomar o financiamento para finalizar. Ou o inverso. Eventualmente, eu podia ir lá no banco, a Caixa tinha uma modalidade chamada de carta de crédito, pegar a minha carta de crédito e depois ir no mercado procurando um imóvel. Olha, por que a gente não junta esse negócio no mesmo ambiente, no mesmo canal? Porque tudo mais, onde eu quero comprar, eu posso ter um crédito no mesmo local, na mesma hora, seja através de um cartão, seja através do crediário, seja através de um financiamento de qualquer natureza, de um parceiro que ficava ali no back-office, exceto a compra de um imóvel.
Eu falei isso, esse negócio ficou, ninguém mais falou nisso e tal. Daí, 2 anos, lá no final de 2008, início de 2009, o cara que era o vice-presidente de habitação da Caixa naquele momento, estava com o seguinte desafio: olha, a gente faz aí 200 mil, 250 mil financiamentos ano, o governo vai lançar um programa chamado Minha Casa Minha Vida e nós precisamos fazer 1 milhão em pouco mais de um ano. E do jeito que nós fazemos, não dá para fazer, porque vai estourar as agências, a Caixa, para fazer isso, não vai poder, não vai conseguir fazer mais nada, porque o modelo é um processo complexo. E você falou um negócio, já que você falou, vem para cá para você fazer o que você falou que precisava de fazer. E como às vezes você é meio bucudo, fala uma coisa, depois você não tem como voltar atrás. Agora eu falei aquilo, deixou ir lá. Então Viu, foi mais ou Urbano? menos por Tem isso. um amigo meu que diz assim: em dia de mudança, nunca olhe para o piano. É mais ou menos isso. Aí, em 2009, acabei indo para lá para botar o Minha Casa Minha Vida para rodar, né? Porque a gente tinha que desenhar Sim. um novo modelo, foi o que a gente fez naquela época. Tinha o correspondente bancário naquela época, ele era transacional. Ele não fazia negócios, ele não fazia financiamentos, não fazia crédito, ele fazia pagamentos como o lotérico, fazia recebimento de contas, ele não fazia negócios. Mas já poderia fazer, a legislação já permitia. Então, naquele momento, o que que a gente fez? Levei algumas pessoas para me ajudar, uma meia dúzia de pessoas, e a gente montou o Sicaquê, que é um sistema hoje que funciona até hoje para Famoso financiar. Sicaquê. E migramos esse processo de financiamento, que era exclusivamente uma agência, para diversos outros canais, onde você conseguia, numa escala muito mais rápida, estruturá-lo, porque o investimento para fazer isso era baixo, porque a própria incorporadora poderia fazer, e precisava basicamente dela ter um computador num determinado lugar que tivesse acesso via internet à Caixa. Então, esse processo rodou, a gente acabou fazendo 1 milhão de unidades ali em 2010, no final de 2010, e esse cara que tinha me convidado para fazer isso, pô, o cara fez e tal, deu certo, foi bom, virou o presidente da Caixa. Ele falou: "Ó, já que eu quero um cara, quero alguém para me substituir, eu tenho duas pessoas aqui que eu posso indicar, e eu queria te indicar", e acabei virando o vice-presidente. Aí sim, nessa época foi segregada a área de governo da Caixa e a área de habitação, e eu fiquei com a área de habitação porque ela também tinha tomado um outro corpo. Ela, depois do Minha Casa Minha Vida, a gente sabe o que Sim. que significava o crédito imobiliário antes e depois do Minha Casa Minha Vida, basta olhar em relação ao PIB. A escalada que você teve dá uma dimensão razoavelmente boa de quanto isso era representativo antes e quanto ele passou a ser depois. Embora esteja meio que parado nesse mesmo patamar aí há uns 15 anos, mas antes de 2009, se você pegar uns 5 anos antes, ele era 2. Então ele cresceu 5 vezes num período de tempo Urbano, muito. Urbano, eu vou te dar esse número, que esses dias eu fiz esse número, como quando eu comecei a usar, às vezes eu não acredito, eu vou lá e olho de novo para ter certeza. Em 2003, o crédito imobiliário no Brasil foi 2,3 bilhões. É isso A aí. Caixa É isso aí. operava praticamente com financiamento lá de Construcard, essas coisas, tá? Era a SFH que fazia 2,3. Ano passado já foi Aham. a mais de 300, 314. Então, ou seja, em 20 anos, 21 anos, a gente saiu de 2,3 para mais de 300 bilhões. É realmente uma evolução absurda. E daí você virou vice-presidente com o presidente que se te refere, é o nosso querido, saudoso amigo Jorge Jorge Hereda. Hereda. Jorge Né? Hereda. E hoje Urbano, você está atuando em que área? Bom, na realidade, assim, depois que eu saí da Caixa, acabei sendo convidado por algumas empresas, e fui virar meio que conselheiro no setor, nessas empresas, porque eu tinha uma visão razoavelmente boa do mercado, mas olhando do ponto de vista do agente financeiro, né? Eu não tinha, por mais que você, sentado na cadeira lá do agente financeiro, você tem uma série de pontos que você observa, você imagina, mas você não conhece. Às vezes você até segura algumas coisas, é mais crítico, tem certos receios de fazer, de que não fazer, porque você acredita numa perspectiva que efetivamente pode ser ou pode não ser, que é aquela perspectiva da incorporadora, da construtora.
Aí, como eu fui convidado, eu vi nisso uma oportunidade de melhorar um pouco a minha visão do mercado imobiliário, porque eu tinha uma visão boa a partir do agente financeiro. Falei, eu posso passar a ter uma visão melhor, olhando também do ponto de vista de quem está incorporando e trazendo para esse incorporador um pouco da visão de quem estava do outro lado até recentemente. Então, nesse contexto, eu acabei virando conselheiro de algumas empresas listadas, outras não listadas, de grande porte, de médio porte, e que eu estou até hoje, até um ano atrás, era basicamente incorporadoras, mas no ano passado, um ano e pouco atrás, o mercado de capitais começou a entrar muito mais forte nos últimos anos nesse mercado imobiliário, seja no pró-soluto, seja vamos dizer, na exposição de caixa durante aquela fase de obra em que o financiamento habitacional tradicional do agente financeiro não é suficiente. E aí eu fui convidado também por uma gestora de fundos que tem o pé nesse mercado para o conselho dela também. Então, hoje eu estou no conselho de algumas empresas incorporadoras e outras empresas, no caso de uma gestora, que tem o pé mais forte no mercado imobiliário. É um pouco isso que eu estou fazendo. E dando uns pitacos por aí de vez em quando, né, Zé? De Então, vez em quando alguém me diga convida então o para bater seguinte, um papo. como é que você faz esse povo acreditar no mercado, numa Selic, que está aí quase na casa dos 15%, né? Em torno dos 15%, pouquinho, né? Como é que você diz para ele qual é a mágica que a gente faz para sobreviver num financiamento de longo prazo com uma coisa desse tamanho? Essa é uma complexidade importante, né, Zé? Mas o Brasil ele tem uma característica muito própria nossa aqui do Brasil, que é assim, ok, a Selic tem uma influência, porque se ela está lá em cima ou se ela não está tão alta assim, ela vai ter sempre influência no mercado como um todo. É uma questão macro que impacta tudo. Mas no mercado imobiliário isso é atenuado em parte, né? Por ter no mercado imobiliário brasileiro o que a gente chama de recurso direcionado. O que é o recurso direcionado? A poupança e o FGTS. Então, do ponto de vista primeiro, esses dois fundos eles não são impactados diretamente pela Selic. A poupança indiretamente, porque o investidor vai para outras coisas, mas o FGTS nem tanto. O FGTS ele praticamente não tem um impacto direto, ele não tem um impacto nenhum, a não ser na questão do emprego, se eventualmente ela tiver vamos dizer, um impacto que diminua a atividade econômica, você pode ter uma arrecadação do FGTS menor, mas ele é compulsório, né? Independentemente dele, é compulsório. Então, num ambiente onde você tem recursos direcionados, a gente verifica, especialmente para quem opera no mercado de baixa renda, no setor econômico, no Minha Casa Minha Vida, essa curva de negócios nesse mercado, ela é muito mais constante se você olhar ao longo desses últimos 10, 15 anos, do que outros mercados da economia de uma maneira geral. O mercado imobiliário, especialmente o Minha Casa Minha Vida, ele anda muito nessa linha, por uma razão simples. Você tinha e ainda tem recursos disponíveis para esse mercado rodar em níveis bastante interessantes, é só a gente olhar. Você rodava 60 bi há 2, 3 anos atrás, você está rodando a mais de 100 bi agora, mesmo com a Selic tendo escalado nesses últimos 2 anos. Você tem um impacto disso, claro que você tem. Eventualmente, o seu comprador, vamos dizer, que tem outros compromissos, comprador do imóvel tem outros compromissos, pode estar, vamos dizer, em função disso, pagando uma taxa de juros maior nesse outro compromisso e, eventualmente, diminuindo a capacidade dele de assumir um financiamento habitacional, mas como esse mercado o déficit é muito grande, a demanda também é muito grande, ele vem andando em bons níveis, ou seja, resumindo isso aqui, esse mercado ele é mais resiliente, dado as características do seu financiamento ser proveniente dos recursos direcionados. Essa é o primeiro ponto. A segunda questão, em cima do que você está falando, bom, se eu quiser olhar para frente, esse negócio tem Mas mesmo antes de oxigênio, olhar tem para gás. frente, você veja, a gente sempre teve a velha e boa caderneta de poupança, que ela tem perdido depósitos ao longo desses últimos anos, né? Aham, Então, acabou entrando outras fontes de recursos, LCI, e CRIs e uma série de outras, LIG, né? Uma série de outros aham, papéis aí no mercado. Só que esses perfeito, aí são diretamente impactados pela perfeito. taxa de juro. E hoje eles, eu não sei qual é o percentual
que eles correspondem do todo, mas sei que ele tem uma significância muito maior do que já teve, né, Urbano? Então Claro. isso Não, aí e que... tanto assim, pra você ter uma noção, só para reforçar isso que você está falando, eu fui buscar histórico de poupança e outros recursos, outros investimentos que se fazia no mercado. Eu fui a 94. Por que eu fui a 94? Em 1994, a caderneta de poupança tinha 50 bilhões de reais, aproximadamente. Tá? Tá. Esse era dinheiro da época. E a indústria de fundos tinha também cerca de 50 bilhões. Eu estou falando desses fundos mais convencionais, ofertados aí pelas redes dos bancos. Também tinha 50 bilhões. Está lá na Ambima essa informação do fundos e está lá no Banco Central essa informação da poupança. Quando você olha de 94, ou seja, nos últimos 30 anos, a indústria de fundos, o somatório dele saiu daqueles 50 bilhões para quase 10 trilhões. E quando você vai para a poupança saiu dos menos 50 para cerca de 1 trilhão, quando pega a poupança inteira, não só a poupança do SFH, mas a poupança inteira, aproximadamente 1 trilhão, pouco próximo disso. Ou seja, a indústria de fundos deu de 10-1 na poupança 10 a nesses 1. últimos 30 anos. Então, Mais ou no menos contexto. como o Bayern lá na abertura E do é isso aí. Campeonato Mundial deu lá no Auckland. Recentemente aí teve lá, né? Teve O um Bayern jogo deu lá de 10 atrás a que 1. deu isso. Isso aí. Então, deu de 10-1. E eu não estou falando só de um deles. Os outros arranjos que os assessores financeiros oferecem. Então, ficou meio parecendo que é idiota alguém que bota dinheiro na poupança. Então, a poupança ela é um produto cujo ciclo de vida está em declínio, ou se faz alguma coisa, ou ela, vamos dizer, continuará com esse declínio. Agora, independentemente disso, como você bem disse, dado essa escassez, ela foi complementada por outros papéis, LCI, LIG, enfim, outros, que são mais caros e são, vamos dizer, impactados pela Selic. Se a alta de juros acontece, ela também vai ficar mais cara. Mas ainda a poupança tem um papel importante, porque embora ela esteja perdendo, vamos dizer, competitividade, ela ainda existe. Você tem lá cerca de 700 bilhões aproximadamente voltado para o crédito imobiliário. Se você descontar o compulsório, dá menos de 600, mas 600 não é tão pouco assim, que eles... Como é que se faz no mercado hoje para que esse negócio não fique totalmente inviável? Você faz um mix. Teve bancos que já trabalhou com um mix de 70-30. O que é o 70-30? Eu vou operar 100 na minha carteira de 100, 70 vai ser poupança e 30 vai ser LCI, por exemplo. Quando você faz esse mix, mesmo com uma taxa de juros Selic, digamos, de 14, de 15, esse 30 de custo adicional proveniente da Selic com 70 da poupança permite, às vezes, você operar como você está operando hoje, uma taxa de juros de 12%, que é muito mais do que os 8, 9 que nós estávamos um tempo atrás, quando você usava só poupança. Então, assim, se a Selic continuar nesse tamanho que ela está agora por muito tempo, você vai acabar escalando essa taxa de juros do financiamento por um pouco mais, porque a poupança vai continuar diminuindo e esse mix teria que ser Claro, maior. Esse entendido. contexto você elitiza demais. Eu acho que, vamos dizer assim, é um pouquinho para o pessoal que está nos entendendo, assim, é como se você colocasse num cesto uma taxa de juro maior, uma taxa de juro menor, e você faça a média ponderada entre elas, e você acaba Perfeito. tendo nem o 14 da Selic, nem o 6 da poupança. Não é isso? É isso aí. É no meio do caminho nisso. Você fica no como meio é que do você... caminho e você E consegue como é uma que você taxa. dimensiona esse mix? Como é que Isso. esse mix é dimensionado? Tem relevância para a dinâmica do mercado. Nesse momento, né, a gente está vendo exatamente duas coisas: a redução da poupança em termos absolutos, inclusive, não só em Isso. termos reais, mas em termos absolutos, e uma escalada na taxa de juros. Isso tem provocado que a taxa de juros hoje você vai achar 12, até mais de 12% para o financiamento para a classe média, o que é, vamos dizer, bastante complicado, e a gente já vê isso em números. Se você der uma olhada no que aconteceu no primeiro quadrimestre de 2025, você vai ver que o financiamento à produção caiu pela metade. Ou seja, o que nós estamos A dizendo aqui? produção, né? A produção. Isso você considera, Urbano, vamos dizer assim, é uma visão do empresário ou uma visão do banco que ficou restritivo?
Eu acho que é um mix dos dois. Uns Tá? dois. Assim, o empresário que é bem informado, ele olha e fala, cara, é melhor eu dar uma segurada aqui, Claro. porque o meu mercado tá menos propenso a ser bem sucedido do que era anteriormente, porque eu vou ter menos gente com capacidade de comprar numa condição dessa. Claro. Mas, ao mesmo tempo, o banco também olha e faz o mesmo raciocínio. Olha, Claro. não dá para eu botar tanto dinheiro aqui, porque se eu colocar dinheiro, tanto a empresa quanto quem está comprando esse imóvel, talvez vá ter dificuldade de fazer esse negócio rodar. Então, nesse contexto, você olha, que muitas vezes as pessoas olham para o mercado imobiliário e às vezes olham a última linha, e você tem que fazer, na minha avaliação, dois raciocínios imediatos quando você quer analisar o mercado imobiliário. O primeiro deles é reconhecer que o mercado imobiliário brasileiro são três. Você tem o econômico, você tem o classe média e você tem o luxo e alto luxo. Esses três, se você não olhar eles particularizadamente, você vai incorrer em Perfeito. análise São equivocada. mundos totalmente diferentes. Totalmente Urbano, você diferente, não né? tem noção o que que é. Se aqui no Brasil é difícil explicar para brasileiro, tente explicar para gringo. Então, na mesma linha, né, nessa mesma linha do econômico, do classe média e do alto luxo serem bichos diferentes, como você falou, quem está de fora nem, às vezes tem Né? dificuldade em entender. Você também tem que, quando você olha, por exemplo, o número de financiamento para a classe média do primeiro quadrimestre desse ano, e que você vê lá que cresceu um pouquinho em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado, Para a pessoa você olha o física. número fechado. Mas quando você olha por dentro, você vê que o financiamento da produção caiu e que o financiamento de vendas da aquisição subiu. O que isso está dizendo? Olha, eu não estou lançando, porque eu estou mais Perfeito. cuidadoso aqui, e eu Perfeito. estou vendendo meus estoques, É porque isso. eu quero acelerar a venda dos meus. Então, aí você olha só a última linha e fala: não, o negócio está até andando bem, olha aqui. Então, assim, esse ano é um ano de muito cuidado para quem atua no médio e alto padrão, todo mundo tá com esse cuidado, os números já estão demonstrando esse cuidado adicional, porque nós não temos dado naquela provocação sua inicial, dado que a Selic está subindo. E talvez suba amanhã, suba nos próximos meses, não sei, pode ser que no final do ano caia, mas essa taxa de juros que nós temos para quem está tomando um financiamento hoje, ela deve continuar num nível elevado até o final do ano. O que Não, acho que significa até o ano que dizer vem todo mundo diz, né? Ninguém que é uma fala que chance caia boa de até o dois ano que dígitos vem. até final do ano que Exatamente. vem, né? Aí você olha para o outro lado, que é o econômico, como ele está, vamos dizer, tem mais resiliência pela característica do funding, ele está escalando tanto que foi lançado agora as últimas semanas, né? Uma nova linha de financiamento pela Caixa, que é o principal agente financeiro desse negócio, chamado RLHP. O que é o RLHP? Recurso Livre para Habitação Popular. Ou seja, eu vou pegar dinheiro de mercado para financiar a produção, para que eu guarde mais do meu dinheiro para financiar a aquisição do produto que eu estou produzindo neste momento. Ou seja, então você tem nesse momento alguns cuidados, mas se você olhar para o econômico, ele está mais bem dimensionado, mas é bom estar sempre em mente que provavelmente no segundo semestre o recurso para financiar a produção vai ficar mais caro, Outra mesmo do coisa, Minha Casa Minha Vida. Urbano, mas teve vamos lá, a gente fica falando assim, daí parece que a gente, quando fala muita coisa assim, parece que chama coisa ruim. Vamos falar coisa boa. Tem um fato que aconteceu nesse ano que eu considero um marco muito importante. Porque sempre os recursos para o setor do crédito imobiliário foram oriundos ou da tesouraria dos bancos, mas principalmente fundo de garantia, cadeia de poupança. Só que agora Perfeito. vieram aqueles do Paisal, né? Ou seja, a gente Perfeito. está colocando uma coisa que jamais a gente teve acesso a outro tipo de fundo, como todos Isso os é, outros segmentos da economia têm acesso a tudo quanto é tipo de fundo. Só que nós, dessa vez, fala um pouquinho disso, do que isso é novidade e como é que você olha, vê. Vamos lá, Urbano. esse, Essa semana passada, uns dias atrás aí, eu estive num evento e um rapaz da Melnick, o Leonardo, lá de Porto Alegre, ele estava mostrando como que é o planejamento da empresa dele. E o planejamento da empresa dele ele fez ao longo dos anos, desde a década de 90, como são os ciclos no Brasil. E ele chegou à conclusão que ele tem que planejar com ciclos de subida e descida.
ao longo do prazo. Então ele não liga se o troço está ruim ou está bom, ele segue aquilo que ele falou duas coisas importantes. Uma é isso, e a segunda é que ele não vai pela oportunidade, ele vai por aquilo que ele é bom, aquilo que ele sabe que ele é competitivo. Mas por que eu falei isso e me estendi bastante aqui? Porque vem cá, nós não vamos ficar com essa Selic pro resto da vida. Eu tenho brincado muito que hoje é muito a hora da gente comprar prancha, ter umas aulinhas de surf, para não perder, na hora que vier a onda, a gente poder aproveitar a onda. Agora, quando vier uma onda, por exemplo, nós temos esse negócio do pré-sal, temos uma série de outros mercados. Como é que você vê esse mercado daqui a 5, 10 anos, Urbano? Eu acho que o grande ponto para esse mercado, daqui a 5, 10 anos, como você está colocando, é que de uns 2 ou 3 anos para cá, nós todos, né, o mercado de uma maneira geral, começou a discutir esse problema. Porque enquanto você não para discutir um problema, você não vai achar soluções para ele que, de uma certa forma, você não o reconhece como tal. Então, acho que a grande notícia, quando você olha para daqui a 5, 10 anos para esse mercado, olha, hoje todo mundo está falando, olha, não temos mais dinheiro para financiar a classe média, daqui a pouco vai ter um problema. Você que já foi um primeiro ponto que você já mencionou aí, que é muito importante, que foi um achado. Eu mandei uma mensagem para a turma aí do Ministério da Cidade, falando assim, ó, parabéns, não sei quem é que achou isso aí, mas cumprimente aí, porque foi a questão do Fundo Social. O Fundo Social, vamos imaginar, para esse ano ele foi 15 bilhões, que com um mix de 50% de recursos Pois do é. mercado vai permitir trabalhar com 10,5% de taxa para atender um nicho de 350 a 500 mil de valor de imóvel. Você vê que E maravilha? só para dar uma ordem de grandeza, o que isso significa? E segundo a Caixa, no ano passado, nesse mesmo nicho de 350 a 500 mil reais, foram feitos 12 bilhões de reais. Você tem 30. Você tem Então você 30. tem mais de uma vez e meia. Uma vez e Isso. meia para você operar esse ano comparado com o ano passado. Olha o que significa esse fundo social para esse nicho em particular, do ponto de vista de possibilidade de fazer mais, de crescer, de atender um público bem importante. Bom, ele tem uma outra coisa importante, que ele é, como o FGTS, um recolhimento compulsório. Faça chuva, faça sol, tirou o petróleo lá, vai ter que pagar aqui. Se vai ter que Isso. pegar aqui, vai ter recorrência. Você já tem dito pelas autoridades do governo que até 2030 teria condição de você ter esse recurso aportado para cá. Se você tem esse recurso aportado nessa mesma ordem de grandeza agora, ou sim, bem negociado, de repente a forma de se relacionar o setor com o governo, a ampliar isso aqui, daqui a pouco você tem uma carteira originada com esse recurso na casa de 200, 300 bilhões, Que começa a rodar, que né, Urbano? e começa a rodar. E tem um detalhe muito importante nesse mercado que a gente não pode deixar de levar em conta, e ele trabalha favorável pela dinâmica do mercado, que é a adimplência. O nível de adimplência é muito elevado, o nível de Sim. inadimplência é muito baixa. Para a classe média, em particular, o nível de inadimplência, eu estou nesse negócio há 30 anos, ela nunca esteve nesse patamar que ela está agora, abaixo de 1%. Ela está 0,8, 0,9%. Você Isso é um veja só. negócio e assim, extremamente Em positivo, o que Urbano, significa isso a dizer. números internacionais, nós somos extremamente competitivos a qualquer país. Perfeito, perfeito. E assim, e como essa inadimplência, então, é muito baixa, tudo que você está botando está voltando, tudo que você está emprestando está voltando. Claro. E esse retorno ele é fundamental para você reaplicar. Então, você tem um fundo social que permite isso, né? Você ter essa nova linha, a própria poupança tem isso também. E você não pode deixar de levar em conta que, quando você opera Minha Casa Minha Vida, mesmo que a inadimplência do Minha Casa Minha Vida seja um pouco maior, e é um pouco maior, e o FGTS não tem risco. O risco do crédito imobiliário do Minha Casa Minha Vida é do banco. O que significa isso? Todo mês, se todo mundo pagar, o banco vai tirar o dele, o spread dele, e vai devolver para o fundo de garantia o valor que é, vamos dizer, de Sim. propriedade do fundo. E se ninguém pagar, o banco vai devolver também. Então, ou seja, o fundo não tem esse tipo de risco do ponto de vista de funding, o que vai e volta também. Então, esse ciclo, vamos dizer,
virtuoso, decorrente da adimplência sob controle, ele permite também você operar mais, porque você reempresta, além daquilo que você capta de dinheiro novo, aquilo que retorna daquilo que Perfeito. você emprestou. E lógico que se a gente tiver, e espero que tenha, um mercado mais, vamos dizer, amigável, que a taxa de juros seja mais civilizada, você passa a ter esses dinheiros novos, eu estou falando da LIG, da LCI e outros alternativos do mercado de capitais, vindo para cá para fazer esse negócio rodar de diversas formas, aportando diretamente, mas uma outra coisa que eu acredito muito que vai ter que acontecer num determinado momento, que é a criação de um mercado secundário real no país, né? Nós Sim, não sim, temos um sim. mercado secundário. Se a gente tiver um mercado secundário, esse ciclo do agente financeiro encurta e alguém que tenha mais apetite para carregar esse crédito por longo prazo, uma condição mais favorável, vai pegar do agente financeiro e levar para lá, devolver o dinheiro aqui para que você possa continuar operando. E Urbano, aí sim você pode ter vamos dizer, um PIB ou 20% do PIB em relação ao crédito imobiliário, coisa que pois é, hoje é impensável. eu tenho alguns assuntos aqui. Olha, nós dois aqui, se ficamos, a gente vira 2 dias aí conversando. Mas deixa eu te falar, aqui, nesse momento, a gente falou de 3 riscos muito grandes. Aham. Um primeiro, quando a gente fala de fundo de garantia, não tem problema? Tem sim, que são os saques, são os ETs aí que Nossa. criaram ao longo do tempo, tal do saque aniversário, que é um absurdo, né? Você falou aqui também, vamos dizer, do aspecto político, vamos dizer, do setor. Esse é um aspecto político que o setor tem que levar Aham. para Aham. frente. Tem um outro Aham. político também muito importante, que é o aspecto de volta e meia vem uma onda de querer tributar esse tipo de investimento, não é isso? Que é volta e meia vem, dá uma ânsia, vem ali, olha aquilo ali, olha esse povo aí. Quando os caras vêm falar isso, eu fico muito louco, né? Porque como se isso aí fosse uma desoneração, não é. Isso aí, na verdade, olha só, é uma coisa tão assim que eu não consigo acreditar que alguém, ninguém vem na minha frente falar um troço desse. Por quê? Porque no instante, Urbano, que eu estou Aham. financiando uma casa, eu estou colocando 30% daquilo ali para dentro do cofre do governo de imposto. É, E eu quero é, comprar uma porcaria de uma taxa é, sobre juro, para aumentar o juro, que daí o cidadão não pode adquirir a não, sua casa, assim, independente de todo o custo que reduz do aspecto de investimento público, de saúde. Então, nós temos um, que é o saque, nós temos aham, um outro que é a tributação, e tem um outro que é esta coisa de desvio não vamos dizer desvio, não é. Deleta essa palavra. O que eu quis dizer é o aham, seguinte: a insegurança jurídica, a insegurança futura econômica, de alguma forma acaba sinalizando nos agentes financeiros, no mercado financeiro, ele acaba sinalizando uma taxa de juro maior que acaba impactando na Selic. Então essas três. Sabe, eu queria só que você desse uma comentada, que depois eu queria por um último tema que eu acho que para mim é muito importante, principalmente quando a gente fala de futuro. Eu queria que você desse uma comentada desses três. Essa questão do FGTS, eu achei ela bem crítica, bem importante, tudo que você colocou. E eu queria só trazer mais um dado para reforçar a relevância do que você acabou de dizer. Eu gosto sempre de buscar essas informações históricas porque se você não tem dado, você acaba, vamos dizer, navegando num ambiente um Isso. pouco mais complicado e às vezes meio escuro, né? Eu sempre olho, eu fui buscar o ativo, olhar o ativo do fundo de garantia ao histórico. Eu fui pegar, digamos, vamos pegar aqui, não precisa ser muito longo, pode ser 10 anos atrás, ali por volta de 2015, 2016. Esse ativo do fundo de garantia, ele tinha a seguinte distribuição: 54%, 52%, para ser mais específico, estava alocado em carteira de crédito propriamente dito. Né? Ou seja, os créditos que são feitos, habitação, alguma coisa de infraestrutura, mas majoritariamente habitação popular. E os outros 46% estava alocado naquilo que o FGTS aloca quando as suas disponibilidades, que são os títulos públicos federais. O que isso está na prática? Quando você olha para isso, considerando como é que é a política de juros do Brasil, em função da questão Claro. macro, você tinha 52% rendendo para o fundo de garantia alguma coisa em torno de 5%, e você tinha 48% rendendo alguma coisa em a casa de 9% em média. Essa rentabilidade média de 9 com 5
dá um resultado para o fundo de garantia muito importante, especialmente para manter uma política de subsídio. Lembra que o Minha Casa Minha Vida tem 12 Claro, bilhões de subsídio? E se você não tivesse subsídio, o programa é outro. Não é o que nós temos aqui claro que hoje, não não. é nesse nível que nós temos hoje. E quando você olha esse mesmo ativo do fundo de garantia, você pega agora, o último balancete que eu consegui ver foi de fevereiro de 2025, essa relação já subiu para 75% aproximadamente, é um balancete provisório, mas já está nesse patamar, nesses últimos 10 anos, e ficou 25% para título público. Então, essa equação de rentabilidade ficou piorada nesse aspecto, porque você tem 75% com 5% e 25% com 9%. Então, esse resultado para manter a política de subsídio fica mais apertado. E esse negócio, ele não mudou simplesmente porque a carteira de crédito subiu nesse mesmo volume. Ah, não, a carteira de crédito, dados os volumes de empréstimo, ela foi alcançando cada vez mais share nesse ativo. Não, uma boa parte disso foi pela saída de Isso. recursos por Claro, origem não previstas. eu acho que o pessoal, o que o Urbano está querendo dizer é o seguinte: quando eu tiro uns saques ZTs aí, o saque aniversário, essas coisas aí, eu acabo tirando do meu disponível. O meu Isso aí. disponível é a aplicação que eu faço para gerar receita para poder cobrir o subsídio. É isso que o Urbano está falando. Essa, Meu ponto de essa é a atenção gravidade nisso, do tema. meu ponto de atenção, inclusive, no Minha Casa Minha Vida, quando olho para o orçamento do Fundo de Garantia, pelo patrimônio do Fundo de Garantia como um todo, é muito mais em relação à capacidade de subsídio que ele tem. Vamos lembrar que hoje quem subsidia o Minha Casa Minha Vida integralmente é o Fundo de Garantia, não tem recurso público para esse tipo de linha do Minha Casa Minha Vida. E eu tenho mais preocupação mais atenção em relação à capacidade de subsídio do que necessariamente a falta de dinheiro para operar. Porque você ainda tem Isso, um volume importante, claro. mas dado essa distribuição do ativo, que é muito provocado pelas saídas extraordinárias, que eu lembre que se eu não tivesse essa saída extraordinária, aquilo que eu estou emprestando está retornando. Ela Claro. retorna, não tem inadimplência. Então, o impacto da saída para a carteira de crédito, É um, ele é muito menor, porque ele vai e volta, vai e é um volta. E o furo na outro caixa vai e não d'água, né? volta. Tem um O outro furo vai e nessa não caixa d'água. volta. Tem um furo É nessa isso caixa aí. d'água. Urbano, agora para a gente terminar, eu tenho uma frase do meu querido amigo Luiz Ceotto, que sempre diz o seguinte: no Brasil, a gente tem que, vamos dizer assim, a gente não pode construir rápido, porque o nosso cliente tem que pagar devagar. Que eu estou É falando isso do aí. pró-soluto, né? Perfeito. Agora, quando a gente entra, e eu vejo particularmente que a gente vai entrar numa nova fase de industrialização, não é industrialização, já mudei agora, eu chamo de componentização, tá? Porque você vai criar componentes para colocar dentro de uma obra para É isso ela aí. ficar uma Boa. montagem, né? Boa. É, Gostei, gostei. então vamos dizer o seguinte: isso aí tende a reduzir ainda mais os prazos de execução. Reduzir os prazos de execução quer dizer redução do custo fixo, redução do custo financeiro, que é um item importantíssimo na nossa planilha de custo, um custo administrativo, um custo de governança como um todo. Ou seja, você tem uma série de reduções que você terá no teu custo que vai naturalmente transmitir no mercado extremamente competitivo como o nosso para o nosso comprador. Então, aí Perfeito. o nó fica, poxa, mas como é que eu faço com a entrada do meu comprador? Como é que a gente resolve esse treco, irmão? Você tem a varinha de condão Não, aqui para... bom, essa é uma pergunta, será, de alguns milhões, né? Não é só de Isso um é milhão. bilhões, isso é de bilhões, não é nem milhões, é De de alguns bilhões. milhões. Porque, na realidade, assim, eu acho que o senhor que você mencionou, ele é um cara que fala muito sobre isso, com muita propriedade, né? Sim, Do processo de industrialização, que você está isso, dando um outro nome agora, a questão da reforma tributária, da questão isso. tributária que você tinha até então, que eram todos eles, vamos dizer, fatores restritivos para que você pudesse efetivamente dar uma melhorada nessa questão da produtividade e de um processo um pouco menos artesanal da indústria da construção civil, especialmente a questão imobiliária. Então, assim, eu acho assim, o mercado de capitais tem olhado para isso de uma forma importante hoje. O Prosoluto deixou de ser algo, vamos dizer, estranho para o mercado de capitais, por mais que a gente ache que é natural, mas se você olhasse há 5 anos atrás, muito menos gente antecipava os seus prosolutos no mercado de capitais. Hoje tem empresas médias, empresas até abaixo de média, média para pequena já conseguindo fazer isso, as grandes
já fazem isso normalmente. Então, parte dessa problemática, talvez o mercado de capitais atue e carregue esse crédito, em vez da incorporadora carregar isso. É um ponto extremamente importante, porque às vezes eu olho e vejo algumas incorporadoras, e não é porque ela, vamos dizer, é incompetente, não tem nada a ver com isso, é uma necessidade, porque para viabilizar a comercialização do empreendimento, não cabe no bolso do comprador, ela parcela, não cabe no prazo de obra, ela alonga o parcelamento, vai para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, já vi até 7 anos aí de Exatamente. prosoluto, o que significa dizer que eu estou carregando a minha margem na mão de um terceiro, que eventualmente, enfim, vai me pagar, mas a minha garantia é frágil, porque aquele bem que eu já vendi já está alienado à instituição, ao agente financeiro, e ainda no novo marco de garantia isso não está muito bem resolvido, aliás, não está resolvido, porque aquele mesmo bem não garante esse prosoluto. Talvez essa seja uma jornada importante, de que maneira que eu traga para dentro vamos dizer, das garantias que eu tenho sobre aquele prosoluto que é originado pela própria venda que também o financiamento permitiu, juntamente com o financiamento, ter aquele bem como uma garantia para o prosoluto. Essa é uma agenda que talvez vá prosperar no tempo, e se ela acontecer, talvez o mercado de capitais resolva isso assim, tranquilamente, eu tenho uma garantia boa aqui. Então, agora, não é Deixa- tão simples fazer isso, mas é uma pauta que eu sei Posso, que você... posso provocar o meu Claro, amigo? Você sabe que eu tenho pensado, você sabe que eu penso muito nessas coisas, e agora, com essa coisa fora da CBIC, eu tenho um pouquinho mais de tempo para pensar. E daí eu me lembrei, eu vou te dar um exemplo esdrúxulo, um exemplo que vou ser criticado, mas veja que ele tem a ver. Logo que eu me formei, eu fui para a Unai, aí perto de Brasília, e eu fazia obras de armazenamento. O que eram as obras de armazenamento? Até a década de 70, o agricultor plantava o seu milho e daí punha dentro de um saco, botava em cima do caminhão, levava lá no armazém e esse saco ia até Santos ou Paranaguá ou algum porto para ser descarregado. E aí o meu começo de atividade profissional foi construindo armazéns graneleiros, base de silos, ou seja, você trocou o saco, que era muito mais custoso, por um granel. E qual era a resistência na época? Qual era a resistência? O milho que eu produzo é melhor do que o meu vizinho, eu vendo mais caro que ele. Então eu vendo só no saco. Eu não ponho dentro do graneleiro, porque depois, como é que eu vou pegar o meu milho ali dentro? Então eu acho que hoje existe uma resistência, porque os grandes problemas que a gente tem de fazer isso, primeiro é precificar. Tá certo? Porque se existe um risco, porra, você cria uma média, você sabe qual é o risco ali e coisa e tal. Cria equações de aval, de, sei lá, alguma coisa desse tipo que você possa mitigar o risco. Mas o problema todo é que empresas independentes é custo muito alto para você criar os teus fundos de prosoluto. Se a gente conseguisse ter coragem de jogar o saco de milho, misturar os vizinhos tudo, sabe? E que daí a gente entendesse que a gente sairia daquele armazém com um saco de milho equivalente ao nosso, não necessariamente igual, mas que tenha determinadas pré-condições de recebimento do milho, porque não é qualquer milho que chega lá. Você tem que ter um grau de qualidade, você tem um grau de secagem, tem critérios técnicos para você colocar aquele milho ali dentro. Então, se a gente tivesse uma equação desse tipo, eu comecei a fazer essa correlação, sabe, Urbano? eu acho que você trouxe um fato bem interessante, assim, eu também tenho pensado muito sobre essa questão do prosoluto, porque Sim. o que aconteceu? As incorporadoras viraram banco, entre aspas, porque o banco, às vezes, o máximo que ele dá num financiamento em prazo, por lei, por regra do Banco Central, é 80%, 80%. mas a média abaixo disso, se você pegar ali no Sim, Minha Casa Minha Vida, é 72%, na casa de 70% do financiamento, então tem 30% por ser cuidado por por um terceiro, claro. que às vezes é o fundo de garantia sob forma de subsídio, quando o comprador tem ali a possibilidade disso, em função da renda dele, e o restante tem que ser um recurso próprio. E nesse contexto, quer dizer, o prosoluto vira algo inevitável e os bancos têm uma técnica para emprestar
Vou dar 10 para o Zé e vou dar 8 para o Urbano. Tá. E quando a incorporadora vai fazer, essa tecnicidade que o banco tem, ela não é uma área de domínio dela necessariamente. Está passando a ter que ser, e talvez tenha que ser ainda mais. E já tem gente no mercado olhando isso, de que maneira que eu vou ajudar a qualificar do ponto de vista desse pró-soluto, trazendo um pouco de ciência, de dados, para que eu possa dizer, olha, faz aqui, dá tanto para isso, dá tanto para aquilo. Eu acho que é uma coisa importante. E acho que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o mercado de capitais está olhando para isso, e situações como essa que você falou, dentro daquela lógica, reconheço que tem um problema, e a partir daí você começa a ter soluções. Eu acho que isso vai acabar sendo meio que inevitável. Não tinha pensado nesse sistema que você falou, eu acho que é mas, inevitável. cara, eu acho que você fez uma analogia ótima. Você fez uma analogia ótima. Quer dizer, se eu tenho um local onde eu aglutino isso e alguém vai ali e busca isso, cara, o risco está Não, dado. a correlação urbana é a seguinte: hoje me custa muito caro. Na época custava Isso. caro eu levar o saco. Era muito mais barato o granel. Só que eu não queria misturar o meu com o outro. Até que eu cheguei à conclusão que era muito melhor eu misturar os dois e custar mais barato. Que eu acho que é o que tem que fazer hoje. Sabe, eu acho que nós temos que sair de... Olha, Urbano, as pessoas não estão vendo o tamanho desse mercado. Vamos analisar Não, assim, 20%. Se a gente financiou ano passado 300 bi, tá certo? Eu estou falando 60 bi de coisa de 70 bi, 80 bilhões por ano. Tá certo? não, Que assim, nós temos de pró-soluto. Se conseguisse, vamos dizer, juntar isso aí em alguma 10% disso, eu estou falando de 8 bi. Pô, sabe? E quando você fala que tem 10 trilhões de fundos, não é possível que não tenha alguém que topasse se sindicalizar ali, investir 8 e fazer um risco desse tipo. Tem, viu, Zé? Eu tanto acho que tem, assim, a gente, como eu te falei, eu estou nessa área agora de um ano para cá, no conselho de uma gestora, e essa é uma das equações que está na mesa sempre. Como é que a gente entra nesse negócio criando oportunidade de solução, porque não é um negócio da incorporadora necessariamente, pelo menos na Não, imensa maioria delas, vamos dizer, carregar esse não ativo é dessa negócio da forma. incorporadora, isso é Não é negócio um de quem negócio. financia. Se alguém for É isso aí. incorporador e financiador, tudo bem, mas não é negócio da E incorporadora. tem algumas aí que tem vamos dizer, um braço financeiro Sim, próximo, claro, eventualmente claro, pode virar um claro. negócio. Mas, regra geral, não é o negócio da Não é o negócio. incorporadora. E, pelo contrário, ela machuca o caixa, ela machuca um Claro, monte de coisa. claro. Então, E desvia a função e coisa e tal. Meu amigo, bom exatamente. ficar aqui o Exatamente. resto do dia, o resto do mês aí. Espero ter outra oportunidade que a gente possa conversar. Sempre é muito bom falar com vocês. Tem uma conversa tão agradável, uma pessoa que entende tanto desses assuntos e que leva para esse lado que eu vejo que é a nova construção. Esse lado que mistura o tijolo com o ser humano, que no fundo, o que a gente faz é melhorar a vida das pessoas, no fundo, né, irmão? Tá? É isso aí, Tia- assim, eu acho que o setor, assim, muita gente às vezes fala a produtividade é baixa, é menor ou escala menor do que outros setores da economia. Eu gosto de, às vezes, de trazer um dado também que eu acho bem importante para terminar aqui, que assim, eu estava lá em 2009, você estava lá em 2009 também envolvido com Minha Casa Minha Vida. Vamos pegar nesse segmento aí de baixa renda, para a gente ver o tanto que isso escalou, né? Lá em 2009, você se lembra muito bem, eu tenho esse número na memória, que era assim, o faixa um era até R$ 1.395, ou seja, até R$ 1.395, o faixa um naquela época era FAR, era só o dinheiro do tesouro. Isso aqui é o Então, tesouro. o que que se pensava naquela época? Olha, famílias que ganhavam até 3 salários mínimos tinha que ser atendido pelo governo, não necessariamente pelo fundo de garantia, porque ela não tinha capacidade de tomar financiamento. Então, era tudo assim, e foi assim que se fez. O faixa 2 e o faixa 3 existiam também, mas o faixa um era nessa lógica. Hoje, você tem gente com R$ 2.000, com menos de R$ 2.000, comprando os seus imóveis com financiamento. O que que aconteceu? Por que que isso aconteceu? Foi só ganho de renda, ganho real de renda que permitiu nesse período? Não foi. O que que aconteceu? É que o setor conseguiu
desenvolver novas tecnologias, produzir produtos que cabem no bolso hoje que não cabia há 15 anos atrás. Então, isso é produtividade, isso é eficiência. Então, por mais que haja crítica nesse sentido, eu acho que a gente avançou muito nisso, tem muita coisa a avançar, entender melhor essa linha que nós trouxemos aqui nesse bate-papo nosso sobre essa questão financeira, como é que o mercado, vamos dizer, financeiro e o mercado de capitais se envolve e atua nesse negócio. Acho que é fundamental desenvolver cada vez mais entendimento disso para quem atua no setor, para o CEO da incorporadora, para o dono da incorporadora, mas tem muita coisa boa que aconteceu. Eu acho que os próximos anos, eu sou otimista, temos muitos problemas, mas nós vamos solucionar todos eles com certeza. Você sabe, Urbano, qual que é a minha tese? Eu digo assim, que a gente teve duas grandes viradas de chave, já tivemos. A primeira foi a Lei 10.931, onde você trouxe eu trouxe alienação fiduciária, depósito incontroverso, ou seja, você trouxe um conforto maior aos Marcos bancos, regulatórios, né? marco regulatório para a redução da inadimplência. Não podemos esquecer que lá a nossa taxa de juros era 17, 18, prazo de financiamento era 7 anos, inadimplência chegava quase a 20%. Tá? Então, vamos dizer, é lógico que é um mercado que ele não fica de pé. Quando veio a 10.931, em 2004, a gente mudou o mercado. Quando veio 2009, que a gente criou, e juntos, isso tenho orgulho de estarmos juntos na criação do Minha Casa Minha Vida, esse mercado urbano eu fui atrás. O mercado do Minha Casa Minha Vida, que hoje corresponde a 50% do mercado brasileiro de imobiliário, na época, 80% era feito na autoconstrução. Não era o mercado do ramo do incorporador. Nós dobramos o tamanho do nosso mercado ao criarmos o Minha Casa Minha Vida. Então foi o segundo grande virada de chave. Só que isso propiciou ao longo dos anos a gente melhorar condições de financiamento, segurança jurídica, cartório, por mais que a gente reclame, evoluiu muito de lá para cá. Tá, tem muito para evoluir, mas evoluiu muito. Distrato, né? Afinal de contas, a gente criou um arcabouço muito legal. O que ficou realmente para trás e não andou na mesma velocidade é o canteiro de obra. Só que o canteiro de obra, com a reforma tributária, ele vai dar uma decolada que quem não tiver acordado vai ficar no longo da história. Então, vamos dizer, agora... Tem a pressão da mão de obra, né, Zé? Não, claro, mas a mão de obra, a parte de sustentabilidade, tá certo? E a reforma tributária vão mudar nos próximos 5 anos, o mercado da construção vão virar de cabeça para baixo. Meu amigo, é isso aí. Te agradeço demais, um grande abraço, estamos sempre aí, parabéns pelo muito mais sucesso que você tem tido até hoje, você sabe o quanto eu admiro a tua trajetória. Grande abraço. Obrigado, Zé, valeu demais, bom falar com você e com todo mundo. Beleza, beleza, valeu, valeu, abraços. Abraço, pessoal, até a próxima.